Bom dia. É bom estarmos na casa de Deus, é bom estarmos neste lugar. Como é bom quando Deus prepara lugares para nós. Às vezes a gente não dá muita importância para o lugar. A gente tem aprendido muito que o importante é o espírito, que jeito você está. Se você veio com um coração, se você veio com problemas, normalmente a gente tem falado muito mais da gente do que do lugar em que nós estamos. Mas é tão importante essa relação de lugar, porque o lugar influencia como a gente se comporta. Você já percebeu? Você não entra do mesmo jeito na sala do juiz, correto? De bermuda, shorts e... Não é? Mas a pergunta é por quê? Se fosse apenas uma relação pessoal da gente, você veio para tratar com o juiz, então trouxe o processo, trouxe as coisas, não importa. Mas existe uma relação da influência do local em nós. Existe. Depende do lugar, depende de como esse lugar foi construído, foi concebido, qual é a ideia. Eu queria começar o culto lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Interessante, né? Só esse versículo. Você percebe que quando Deus vai revelar Jesus glorificado, Ele começa falando do ambiente. Ele não falou de Jesus aqui. Começa com um lugar com 7 candelabros, candeeiros, depende da sua tradução. Eu queria que você percebesse que Deus, quando criou a gente, Ele fez um ambiente. Como é que chamava aquele ambiente lá em Gênesis 1? Que Ele fez o homem e colocou num jardim do Éden. Por que será? Podia ter jogado em qualquer lugar, não podia? Nem nome precisava ter dado. Mas eu gostaria de chamarmos a entendermos que o ambiente ajuda a revelar quem é Deus para nós. E é nesse espírito que eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Deixe-se envolver pelo ambiente. Deixe-se envolver. Ceda às suas expectativas agora de estar em casa, resolvendo problema, ter que votar e um monte de outras... Deixa tudo isso para lá. E se entregue agora ao louvor que vai acontecer, se entregue à leitura da palavra, se entregue, simplesmente deixa Deus conduzir o ambiente agora. Deixe o Espírito Santo conduzir tua mente e teu coração neste lugar. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor preparou este lugar para nós te louvarmos, lermos a palavra, termos comunhão. Ajuda, Senhor, a gente a se concentrar agora neste período que estamos aqui. Às vezes, nosso corpo está presente, mas nossa alma, espírito, mente está em vários lugares e não aqui, Senhor. Mas como é importante o ambiente, o lugar, este momento. Agora, Deus, nos entregamos. Deixamos agora o Senhor conduzir a nossa vida em louvor, adoração, em culto. Que este culto seja o lugar que o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Todo joelho, toda língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem adorar. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Amém. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. A tua beleza eu quero refletir e exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Começo.
Enche o meu coração. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. A tua beleza eu quero refletir e exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Queremos te seguir, Senhor Jesus. Vamos trazer nossas ofertas? Abriu mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso Salvador, mas acima de tudo como nosso Senhor. Reconhecemos que tu morreste na cruz por nós, mas agora reconhecemos, Senhor, tu como Jesus, o ressuscitado. Amém, Senhor. Jesus, o glorificado, aquele que se assenta à direita do nosso Pai, o Deus eterno, Criador de tudo que existe. E a Ti, ó Senhor Jesus, é que nós consagramos este louvor. No Teu nome que nós te agradecemos e te louvamos e te adoramos, Senhor. Amém. Quando você me vê aqui na frente, você já sabe que você pode abrir em Apocalipse 1, tá? Não precisa nem se preocupar. Já ficou fácil. Apocalipse 1, versículo 8. Nós estamos no versículo 8. Semana passada eu li esse versículo para você, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós vimos um pouquinho, eu sou o Alfa e o Ômega. E aí eu fiz a seguinte pergunta, né? Por que João usa letras do grego, mas não usa as letras do hebraico? Que seria, eu acho que o mais natural, não é? Já que ele era judeu, por que ele não usa... E o hebraico tem sim, né? Aleph e Tav, é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Aí eu fiquei tão incomodado com isso, porque aí eu fui pesquisar, né? Falei, como é que será que João chegou nisso? E será que no Velho Testamento tinha alguma coisa que pudesse ser utilizada e João escolheu o grego e não o hebraico? Antes de começarmos, eu queria te convidar a orar. Senhor, estamos indo para a Tua Palavra, Senhor. E isso já seria o suficiente para transformar, para mudar nosso pensamento, nossa maneira de falar, nossa maneira de conduzir a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem, vem. E se faz, ó Deus, o Senhor Todo-Poderoso das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu objetivo com você, estudando Apocalipse, tem alguns. O primeiro deles é que a Bíblia comece a fazer sentido para a gente. A minha experiência é que muitas vezes a gente lê a Bíblia como se fosse pedaços. E esses pedaços muitas vezes não se encaixam. E a gente foi tão educado nisso, desde pequenininhos na igreja, que as coisas não se encaixam e a gente nem se preocupou que encaixasse. Né? A gente lê coisas do Velho, lê coisas do Novo, lê a vida de Jesus, lê as cartas de Paulo, e as coisas parecem que são meio que jogadas assim, né? Através dos sermões, esse é um dos motivos, através da nossa maneira mesmo de ler, que a gente parece que tem uma venda nos olhos, e que a gente lê uma coisa e não pensa que faz sentido como um todo. Mas, na realidade, isso aqui é um todo. Deveria fazer sentido para nós ler o Novo, o Velho, a vida de Jesus, e o que a gente pudesse ler deveria fazer
sentido como um todo. Esse é o meu primeiro objetivo. O segundo objetivo é que faça sentido nos nossos momentos de sofrimento, de dificuldade, de necessidade, de problemas. Porque esta carta de Apocalipse foi escrita para o pessoal que estava passando por problemas. Ela tem um objetivo muito claro de consolar, de levantar, de fazer com que as pessoas levantem os seus olhos e enxerguem o que é que realmente está acontecendo lá nos céus e que está conduzindo a vida aqui na terra. Vamos tentar fazer sentido um pouco com isso? Você se lembra qual era a oração que Jesus ensinou? Lembra-se que lá dizia assim, seja feita a tua vontade. Você percebe que a gente fala, mas a gente muitas vezes não percebeu que a nossa oração ali está pedindo que aqui na terra seja feito aquilo que já acontece lá no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é no céu. A gente ora, mas muitas vezes a gente não percebeu isso. Que nós estamos buscando que faça sentido. E para esta carta é exatamente isso. Quando João é usado por Deus para mostrar as coisas que estão no céu, é para que elas façam sentido aqui na terra. Como já é no céu, aconteça aqui na nossa vida. Por isso que a gente fala que Deus é bom, mas porque a gente sabe que Deus é bom lá no céu, e do jeito que é lá no céu, nós estamos pedindo, Senhor, seja bom na minha vida aqui na terra. Esse é o meu segundo objetivo. Eu quero deixar bem claro para você que eu não tenho muitos objetivos, mas se esses dois eu puder alcançar com você, para a minha vida, para a tua vida, eu acho que a gente vai começar a mudar a nossa vida baseado na palavra de Deus. Voltando, João sabia, e eu quero que você abra lá, em Isaías 44, versículo 6. E a gente vai encontrar um paralelo, né? Algo que João poderia ter usado, e com certeza João sabia disso. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Você percebe o paralelo? Entre Alfa e Ômega, e Deus dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último, é a mesma relação. João poderia ter utilizado isso. Mas a gente sabe que o livro de Apocalipse também foi escrito um pouco em código, porque eles estavam passando por um momento de perseguição. Então ele não poderia ficar sendo tão claro assim, mas o sentido é o mesmo. Deus é o Deus do começo, o Deus do fim, mas a gente também aprendeu que Deus é o Deus do meio. Não é só o Deus que nos salvou, não é só o Deus que nos leva para o céu, mas é o Deus que está entre o princípio e está entre o final. Deus é o mesmo, desde o começo, no meio, em qualquer momento, você sempre vai poder encontrar-se com esse Deus que conduz desde o início até o final. Não é apenas, um dia eu levantei a mão, fui lá para frente, aceitei Jesus e toca a sua vida em frente. Não. Eu aceito a Jesus, começo com Jesus, mas todos os dias da minha vida, de alfa a ômega, de princípio até o fim, Deus está andando comigo. E aqui também tem algo bacana para a gente poder entender que contexto que Isaías está falando, pois é o mesmo contexto que João está falando. Qual é o contexto aqui? Não fecha a sua Bíblia, tá? A gente vai falar sobre a Bíblia e é bom que você tenha a Bíblia aberta. Qual é o contexto de Isaías? É um contexto de sofrimento, igualzinho o contexto de João, em que o povo de Deus está passando por muitos problemas e bastante
dificuldade, eles estão no momento do cativeiro babilônico. E depois você vai ver comigo que lá em Apocalipse também fala de Babilônia. Quem já leu vai perceber que é a mesma relação. Em Isaías, o povo está passando por dificuldade. Volta lá um pouquinho, em Isaías 43. E você vai ver lá que a partir do versículo 14, a gente não vai ler tudo, mas a gente vai perceber que, versículo 18, né? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não estão percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no meio do deserto. Deus está dizendo que Ele é o Deus criador, que Ele é o Deus que vai criar uma nova saída para o povo de Israel, que Deus vai dar alívio para as pessoas e Deus vai trazer as pessoas do cativeiro, do momento de opressão, do momento de sofrimento, de escravidão do pecado e de Babilônia, que representa esse pecado, e vai fazer com que eles cheguem na terra prometida. O contexto de João é o mesmo. Deus vai nos tirar desta terra, deste lugar de pecado, desta Babilônia, que é o símbolo que João vai utilizar, desse momento de escravidão, e vai nos levar para a terra prometida. O contexto é exatamente o mesmo. É importante que a gente leia o Apocalipse e veja que não está solto no ar. A Bíblia não foi jogada no ar, meus irmãos. Deus não joga pensamentos, Deus não joga palavras. Todas elas estão juntas no seu sentido de tirar a gente da Babilônia espiritual e nos levar para o céu, ou para onde está o trono de Deus. Perceba isso quando você está lendo, que Deus não mudou o seu projeto. Ah, mas pastor, isso foi lá para Israel, a igreja é diferente. Desculpa, irmãos, mas a minha Bíblia, a minha leitura, não faz distinção. Ela faz distinção em muita coisa, mas nunca do jeito que Deus trata o seu povo. Deus sempre quis levar o seu povo do momento de dor, de problema, de pecado, de angústia, de queda, para o céu. Sempre foi isso. Ah, mas foi só com Israel? Não, é o mesmo projeto para a igreja. Quando você ler, veja um Deus só. Deus não se dividiu em Novo e Velho Testamento. Isso é uma divisão humana e que muitas vezes tem prejudicado a nossa maneira de enxergar o todo. Voltemos lá para Apocalipse. Volta lá comigo, para o mesmo versículo 8, e nós vamos ver que Deus está se apresentando. Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Nós já conversamos um pouco sobre isso lá no versículo 4, mas eu queria chamar sua atenção agora para um Deus que se mostra como o Todo-Poderoso. Alguém me avise do horário, tá? Porque isso aqui me empolga e você vai acabar saindo daqui tarde. Então, alguém me dê um aviso, tá? Por favor. Nós ainda temos ceia, tá bom? Então, quem avisa, amigo é, tá? Não grava isso, mas quem avisa, amigo é, tá bom? O Todo-Poderoso. No culto passado, o Williams disse que o Todo-Poderoso é de quem emana todo o poder. Gostei disso, viu, Williams? Gostei disso, né? Ele é todo-poderoso porque dele sai todo o poder. E esse é um tema que percorre toda a Bíblia, toda ela. A primeira vez que isso acontece está lá em Gênesis 17:1. Alguém, por favor, leia esse versículo para nós. Essa é a primeira vez que Deus se apresenta como todo-poderoso. E qual é o contexto? Uau! Na minha Bíblia diz, ser perfeito. Anda na minha vontade. Qual é o contexto? Deus está chamando Abraão para a formação de um povo. Obrigado. Exatamente isso. Ele é o pai dessa nação.
Quando Deus se apresenta como todo-poderoso, Ele está dizendo, eu vou criar uma nova nação. Eu vou criar um povo segundo o meu coração, um povo que seja chamado meu povo. E aí Ele se apresenta como todo-poderoso, porque vamos ser sinceros, gente, se Deus não for todo-poderoso, a gente não vira esse povo santo, perfeito, de jeito nenhum. Não adianta. Falar, não, pela nossa força, porque a gente é mais bonitinho, porque a gente é educadinho, e Deus vai fazer com que a gente... Não, não vai. Se não for o Deus Todo-Poderoso agindo na nossa vida, a gente não vira, não se transforma, de jeito nenhum. E aí é importante nós lembrarmos que Deus agindo em nós, o Todo-Poderoso, de onde emana todo o poder transformador, Ele vai nos transformar neste povo que vai poder entrar no céu e morar com Ele a eternidade toda. Por isso Ele tem que se apresentar como o Todo-Poderoso. E quando João coloca isso, logo na mente das pessoas, opa, se Ele falou isso para Abraão, e agora Ele está dizendo isso para mim, o que é que Ele espera de mim? Ele espera que de mim eu possa ser este povo transformado, no meio de uma geração corrompida, no meio de um mundo cheio de pessoas com problemas, gente adorando outros deuses. Não foi assim na vida de Abraão? Abraão não viveu no lugar que tinha um povo já preparado, que já lia a Bíblia, que já conhecia, não tinha nada disso. Era no meio de Sodoma e Gomorra, gente. Sodoma e Gomorra está no contexto de Abraão. Por isso Deus tinha que ser todo-poderoso mesmo. Em Apocalipse não muda. Deus é todo-poderoso. E esse tema é um tema que vai percorrer todo o Apocalipse. Eu sei que está difícil ali para você ler, não se preocupe. O que eu quis fazer aqui é mostrar para você que desde o capítulo 1 até o capítulo 21, este tema de um Deus todo-poderoso é um tema muito importante para nós. Quando o povo de Israel esqueceu por um segundo que era Deus que estava agindo na vida deles, que não era porque eles tinham o templo, não é porque eles tinham a lei, não é porque eles eram mais bonitinhos no meio de todo aquele povo. Quando eles esqueceram isso, o que foi que aconteceu? Quando se esquece que é Deus agindo na nossa vida, o que acontece com a gente? A gente se torna arrogante, sabe, crente orgulhoso, crente prepotente. A gente acha que os outros é ímpio, né? A gente acha que as outras pessoas são tudo acambada, que é verdade. Quando se esquece que é o poder de Deus em nós, nós nos tornamos arrogantes. E o problema de Israel foi exatamente esse. Quando eles acharam que eles eram melhores do que os outros, nós temos a lei, nós vamos à sinagoga, nós temos o templo, nós somos melhores. Aí começa a decadência deles. É bom que a gente se lembre disso já no começo de Apocalipse. O que vai acontecer e a nossa maneira depende de Deus estar agindo em nós. E João tinha muito claro diante dele. Deixe Deus ser o Todo-Poderoso na tua vida e você vai ser o povo dele. Esse é o Evangelho, não é? Não é isso que o Evangelho prega? Que nós não temos condição, é a graça de Deus que nos transforma, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. Foi a mesma coisa lá no Velho Testamento, é a mesma coisa hoje, é a mesma coisa de João. João está dizendo que o Todo-Poderoso é aquele que vai trazer graça, poder, para que todo o Apocalipse se cumpra. É a força de Deus, não é a nossa força. Por isso que, desde o capítulo 1 até o capítulo 21, versículo, quase no finzinho já do capítulo, para que nós tenhamos essa ideia clara. Isto aqui não depende de nós, isso aqui depende do poder de Deus. Não esqueça disso. Não esqueça disso.
E eles sabiam que este poder, como Abraão sabia, quando Abraão ouviu, anda no meu caminho, ser perfeito, porque eu sou todo poderoso, a maior parte de nós tremeria. É ou não é? Eu olharia e assim, ixi, agora o negócio vai ficar difícil aqui. E talvez a gente, lendo o Apocalipse, a gente tenha essa mesma percepção. Nossa, o negócio aqui vai ficar difícil, né? Vai soltar a besta, vai ter a mulher babilônica, o negócio vai pegar fogo aqui, a coisa, e vai ser difícil. Creia que o Todo-Poderoso trabalha por você e não contra você. Porque se a gente achar por um segundo que o Todo-Poderoso está contra a gente, a Apocalipse vai ser a pior viagem da nossa vida. Garanto para você. Eu garanto para você. Se você não acreditar que Deus é bom para com a tua vida e que Ele vai te sustentar nesse caminho como o Todo-Poderoso, todos os capítulos, todos os versículos, o poderoso está ao nosso lado, como Abraão creu, e por isso ele pôde caminhar pela fé. Se você não crê nisso, vai ser só medo. Uma pessoa veio me procurar e falou, Carmo, eu faz agora poucos domingos, né? Essa pessoa me procurou e falou assim, eu morro de medo de Apocalipse, Carmo. Porque quando eu era pequeno, alguns aqui vão lembrar disso, tinha uma música que dizia assim, que tinha o piloto do avião sumiu, e ele foi arrebatado, e aí o avião caía, né? E as pessoas sumiam, e o mundo vinha ficando... E ele falou que ele cresceu ouvindo essa música, e isso deixava ele apavorado. Eu até brinquei com ele, falei assim, nossa, eu ouvi o mesmo Bolachão, era disco ainda nessa época, e a música era exatamente assim mesmo, deixava a gente morrendo de medo. Se você era criança, então, era apavorante. Mas a gente precisa se lembrar, o Todo-Poderoso está ao nosso lado. Não precisamos temer, precisamos nos entregar, é diferente. Precisamos deixar que Ele seja o Todo-Poderoso, e é isso que João vai caminhar conosco. Eu não vou ler com você todos os versículos, depois, se você quiser, eu passo para você, até porque a gente não tem muito tempo, e eu gostaria de caminhar e tentar entrar no Jesus glorificado. O meu objetivo hoje aqui é entrar numa visão de Jesus glorificado. Eu sonhei o dia que eu ia poder estudar com você este Jesus glorificado, porque a gente estuda muito o Jesus crucificado, mas o Jesus glorificado a gente fala muito pouco. Vamos lá, um pouquinho mais para frente, João vai dizer lá, versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João se apresenta como irmão. Tem mais 10 minutos? Não, eu vou um pouquinho mais do que 10 minutos, mas obrigado. Isso, bota um pouquinho mais, obrigado. Isso. Eu quero chegar no Jesus glorificado, me ajude. João se apresenta como irmão, João não se apresenta como superior, como apóstolo. Ele poderia ou não poderia se apresentar como apóstolo? Podia. Ele era o último, inclusive, não tinha mais ninguém. Ele poderia simplesmente se apresentar como o último dos apóstolos. Me escutem, eu vi Jesus, eu andei com Jesus, eu sei quem Ele é, eu escrevi o Evangelho, as cartas, mas é tão interessante como João se apresenta como igual. Você tem irmão? Quem é que aqui tem irmão?
Quando o seu pai tratava o seu irmão melhor que você, como é que você se sentia? Não conte, talvez o seu pai esteja aí do lado, ok? Não conte. Mas qual era o sonho de todo irmão? Ser tratado como irmão. É ou não é? Sem privilégios. Não tem um mais alto e um mais baixo. Não tem essa história, eu nasci primeiro. Eu conheci o pai mais tempo do que você, porque eu nasci 10 anos antes. Quando a gente se apresenta como irmão, a gente quer que a gente seja tratado igual. E guarde isso. João se apresenta como igual. Aquele pessoal que ele está se apresentando, nós vamos ver as sete igrejas, aquele pessoal não viu nem o cheiro de Jesus. Não viu. Jesus não saiu ali de Israel, ali 12 quilômetros, não saiu disso. Tem gente aqui que mora mais distante do que Jesus caminhou em toda a sua vida. Eu sou um. O pessoal da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, esse pessoal nem sabia de nada. João poderia ter dito, olha, vocês não viram, mas eu vi. Não, ele se apresenta como irmão, como igual. Wesley fala muito disso, né? Wesley deixa bem claro essa relação de intimidade e não ser superior. Nunca se considere superior porque você acha que sabe um pouco mais sobre Jesus do que os outros. Alguém acabou de se converter, você não sabe mais nem menos, você é irmão, igual a ele. E João se apresenta exatamente assim. E ele diz que ele é irmão em 3 aspectos. Primeiro é na tribulação. Grave isso, irmão. Este livro foi escrito para um momento de problema. E não existe ninguém mais solidário a alguém que tem problema do que alguém que está com problema. Se você nunca passou fome na sua vida, você nunca vai ser solidário com alguém que está com fome. Você pode até ajudar, mas entender mesmo, você nunca passou frio, nunca dormiu no chão, nunca passou por chuva e ficou congelado e teve que... Sabe, se você nunca passou por nenhum problema, você não vai conseguir entender o momento da pessoa. E João aqui entende o momento de tribulação, porque se você observou aí um pouquinho mais para frente, ele diz, eu me achei na ilha de Pátimos. E o que ele estava fazendo lá? Estava de férias? No cruzeiro, né? Fui passear na ilha de Pátimos, né? O que ele estava fazendo lá? Por favor, quem lembra? Por que ele estava em Pátimos? Estava exilado. Pátimos era uma ilha prisão. Quando ele diz que ele está participando como irmão nas tribulações, ele realmente está passando por um momento de tribulação. Ele está preso sem ter cometido crime nenhum. Tenho aqui o advogado. Eu acho que essa é a pior maneira de ser preso. Você ser preso sem ter cometido nada de errado. É uma tribulação ou não é? Esse é um grande problema. E ele diz, eu sou irmão de vocês. A mesma tribulação eu estou passando junto. E ele diz, mas também somos irmãos na perseverança. Eu vou deixar, na sua Bíblia está o reino, logo depois da tribulação. Mas eu vou caminhar um pouquinho diferente, porque o texto no original é um pouco diferente. Ele também é irmão na perseverança. Estamos passando por problemas, mas estamos juntos, somos irmãos. E esta tribulação, com perseverança, nos faz trazer o reino aqui para a terra. Grave isso, irmão. Quando eu e você passamos por tribulação, mas somos perseverantes em Deus, isso traz o reino de Deus aqui para a terra. É a maneira com que o mundo testemunha que o reino de Deus que está lá no céu existe aqui na terra. Quando eles veem a gente passando por problemas, porque todo mundo passa por problemas, desculpa eu te dizer isso,
né? Atualmente, os evangelhos que a gente escuta por aí você é filho do rei, nada vai te acontecer de problema, nenhuma doença vai te pegar, você nunca vai ter problema, ninguém vai bater na traseira do teu carro e não vai pagar, né? Não, você não vai ter nenhum problema na vida, mas isso não é o evangelho. O evangelho você vai passar por problemas, mas se você for perseverante, o reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai se fazer presente na tua vida e o mundo vai ver isso. Agora sim, irmão, obrigado. O mundo vai ver isso. Vamos lá um pouquinho mais para frente. João diz que está preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Eu acho que todos nós sabemos que ele foi preso exatamente por pregar o evangelho. Foi esse o motivo. Vamos lá para o versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Achei-me em espírito. Isso aqui é a junção de 2 versículos. Antes que você fique pensando, então João entrou lá num transe, né? E aí ele não enxergava mais nada. Observe o texto. É melhor a gente deixar o texto falar com a gente do que a gente impor alguma coisa. Observe que o texto diz, lá no versículo 8, Deus diz, eu sou o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso. Logo depois, no versículo 9, você tem um outro eu sou. Você tem João dizendo, eu, João. Você tem 2 pessoas se apresentando. E aí você entra no versículo 10, de repente essas 2 pessoas se unem. Mas você vai dizer para mim assim, pastor, então que unidade é essa? É simples. Jesus orou para que a gente fosse um com o Pai, não foi isso? João, capítulo 14, 15, 16, mais especificamente o capítulo 17, Jesus orou por isso, para que nós pudéssemos ser um com o Pai. Foi ou não foi isso? Então por que a gente assusta quando João diz que ele agora está no Espírito? Por que a gente fica inventando um monte de maneiras de espiritualizar a coisa, dizendo, uau, é algo tão diferente? Não, simplesmente a oração de Jesus se cumpriu. O problema é que a gente não ajunta as coisas. A gente pega um pedaço e acha que foi uma maneira quase de um transe. A gente vira quase espírita, desculpa. Mas quase baixou o santo em João e ele perdeu os sentidos. Isso é o capeta, irmãos, isso não é o Espírito Santo. Mas a gente traz uma bagagem, um jeito de enxergar que não está na Bíblia. Lembre-se, meu objetivo é mostrar para você que a Bíblia faz sentido. Que essa oração que Jesus fez é o que está acontecendo aqui. E é tão João que está ali, não está em transe, não foi tomado e uma possessão, não é nada disso. É tão João que está ali que quando o texto diz, ouvi algo atrás de mim, e ele se volta, uma pessoa possessa, uma pessoa em transe, não tem essas atitudes. Isso aqui é atitude de gente consciente, extremamente lúcido. Ele ouve, e qualquer um de nós, se ouvir uma trombeta atrás de nós, eu acho que você já teve essa, quem dirige, né, Orlando, já teve essa experiência, né, de estar dirigindo e de repente uma buzina de um caminhão toca atrás da gente. Rapaz, eu tenho certeza que você olha, tenho certeza. E não é assim, estou em transe, eu vou olhar. Não é não. Você olha porque está em você, você está tão consciente. E João olha para trás. E ele vê, né? Versículo 11. Dizendo, o que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas, de Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Essa relação de 7, ela é extremamente importante em Apocalipse. Eu já falei isso para você, que 7 em Apocalipse tem sentido de perfeição, de completo, de inteiro, de sem deixar nada. E aqui tem algumas das vezes, não estão todas aqui, mas algumas das vezes que isso vai aparecer. Então, quando está dizendo as 7 igrejas, não está dizendo só para aquelas igrejas da Ásia Menor, só para essas 7. Está dizendo que é para a igreja num todo, é a igreja completa, é a igreja que vai se fazer-se hoje aqui. Quando esse texto é mandado para as 7 igrejas, está dizendo em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os séculos, é a mensagem de Deus para a igreja como um todo. E o fundador dessa igreja aqui concorda exatamente com isso, tá? Não fui eu que inventei isso, não. O Wesley realmente diz que as 7 cartas, elas são a igreja de antes, lá de Atos, capítulo 2, passa pelo momento de João, passa pelo momento de Wesley, e Wesley diz, enquanto Deus não mandar Jesus do céu, estas 7 cartas estão fazendo a nossa vida. Quer entender a igreja? Leia as 7 cartas. Perceba o que elas significam para a igreja. Nós fazemos parte do todo. Eu não vou entrar muito nessas 7 igrejas, porque aqui cada uma delas tem um sentido, né, o nome delas. Eu não vou parar muito, porque depois, no capítulo 2, nós vamos estudar uma a uma destas igrejas e o que significa para o nosso tempo, para a nossa época, para a gente que está passando por problemas e dificuldades. Entramos um pouquinho no que eu queria, né? João vê esse Jesus aqui glorificado. Ele tem vestes talares, né? Vestes talares são vestes que vão até o chão. É isso que significa. Não tem nada a ver com a moda, com o corte, é só uma roupa que vai até o chão. Ele tem um cinto de couro, um rosto como sol, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como som de muitas águas, e quando ele vê isso, ele cai duro no chão, né? E aí Jesus vem, estende a mão sobre ele e levanta ele. Mas eu queria te fazer uma pergunta, esta é a primeira vez que Jesus se revela assim em toda a Bíblia? Aonde Jesus se revelou assim? Lembre-se sempre de uma coisa, esta revelação de Jesus, ela é a partir do Jesus glorificado. Então, a partir de Mateus para frente, você vai achar. Mas a minha pergunta, será que essa é a primeira vez que Jesus se mostra assim? Não, eu estou buscando um pouquinho antes de Mateus. Estou procurando lá atrás. Faz sentido a Bíblia como um todo? Então é em Gênesis 2. Não. Quantos minutos eu tenho? Deixa eu ir para frente, né? Na Cova dos Leões. Chegou perto, irmão. Chegou bastante perto, olha lá. Se você pegar lá em Daniel, você vai ver um paralelo imenso, imenso. Lá em Daniel, ele também tem as vestes são de linho, os lombos são cingidos, seu rosto é como relâmpago, olhos como tocha de fogo, braços e pés de bronze, e voz como de multidão. É o mesmo Jesus. Esse Jesus glorificado é o mesmo Jesus que vai mostrar que o Velho Testamento, ele estava lá também. E ele não está lá como um mendigo sofredor que nasceu na manjedoura. Esta visão que nós temos de Jesus, ela não representa o todo. Não foi isso que Jesus quis realmente que a gente se lembrasse no dia da tribulação e que nos desse perseverança e que trouxesse o reino. É o Jesus glorificado.
Este é o coração de Apocalipse. João está nos fazendo entrar logo de cara na parte mais importante deste livro. É entendermos que a vida da igreja, das 7 igrejas, em todo o tempo, ela é regida não pelo Jesus que sofre, mas pelo Jesus que governa. Pelo Jesus que é Rei dos Reis. Pelo Jesus que é o Todo-Poderoso, que nos sustenta. Esse é o Jesus que nós deveríamos estar cantando. Esse é o Jesus que nós deveríamos estar vivendo. Esse é o Jesus que nós deveríamos estar orando. Esse é o Jesus. E é a partir desse Jesus, eu vou sempre dizer isso para você, é a partir do Jesus glorificado que você tem o Novo Testamento. Obrigado. 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 É este Jesus. Eu preciso deste Jesus, porque não é que o Jesus da manjedoura não é importante. Mas quando eu enfatizo apenas o Jesus pendurado na cruz, sofredor, e passo dizendo que Jesus ressuscitou, e nem enfatizo, eu enfatizo um monte de Jesus com a pedra. Você já viu as peças de Natal que a gente fazia? Eu fiz muito. Você se lembra como é que era? Era uma hora de Jesus na terra, 2 segundos de Jesus glorificado, né? A pedra foi removida, e 0 de Jesus subido ao céu. E isso formou a nossa fé. Isso formou o jeito que você vive. Isso formou. O nosso Jesus é um Jesus fraco, desculpa, mas quantas vezes quando você esteve com um problema, você parou e pensou, será que realmente Jesus vai me ajudar? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Não é um Jesus que, Jesus me abandonou. Nossa, onde é que será que Jesus está? Por quê? Porque o nosso Jesus sempre foi o Jesus que andou na terra. E eu não estou diminuindo, eu quero que você entenda isso. Eu só estou dizendo que quando não está no todo, é um Jesus que realmente nos abandona, porque é o Jesus que pisou aqui nessa terra. Então, enquanto ele estava em Samaria, ele não estava em Jericó. Talvez, enquanto eu estou aqui em São Paulo, talvez ele esteja em outro lugar. E isso forma o jeito que você ora, o jeito que eu oro, o jeito que a gente crê, o jeito que a gente persevera, porque é um Jesus que não está glorificado. Não está. E aí a gente se torna um povo fraco. E isso estava acontecendo na época de João. A nossa fraqueza vem porque nós não enxergamos a Bíblia como um todo e não enxergamos o Jesus que hoje não está aqui na terra. Não foi isso? Ele foi para o céu e disse, se eu não for, o Espírito não vem. Então, eu preciso ir. E onde Jesus está agora? Jesus está no céu. Mas como ele está no céu? Indiferente, longe, não está nem aí. Afinal de contas, no céu não chove, não tem frio, não tem fome, não tem... Não, ele está lá conduzindo a nossa vida, conduzindo as 7 igrejas, conduzindo a nossa existência. E eu preciso desse Jesus glorificado para enfrentar o mundo, meu Deus do céu. Eu não consigo enfrentar o mundo apenas com um Jesus que multiplica pão e peixe. Não dá. Não dá. Não dá para viver a vida com um Jesus que só anda pelas águas. Não dá, irmãos. Não conseguimos viver e enfrentar todos os problemas da vida e sermos perseverantes. Não conseguimos. E isso está na base da nossa dificuldade. A nossa dificuldade está no fato de nós não conseguirmos entender um Jesus de Apocalipse, de Daniel, que está na Bíblia inteira. Não está escondidinho. Ele não está se escondendo. O Jesus que nós muitas vezes conhecemos, que andou aqui na terra, era sim aquele Jesus que disse, olha, eu te curei, mas não conta para ninguém não, tá?
Foi ou não foi? Você nunca percebeu que Jesus não deixou nem os demônios proclamar, porque cala a boca. Ele curava e dizia para as pessoas, olha, ainda não chegou a hora, fica quieto, não fala. Agora o Jesus glorificado, ele está muito mais dizendo, proclamem, falem que eu ressuscitei, falem que eu estou no céu, falem que eu estou conduzindo essa terra, vivam o reino, que eu sou o rei. Precisa mudar essa maneira que nós estamos vivendo a Bíblia. Porque a gente acaba ficando prostrado pelo caminho. A gente acaba ficando jogado pelo caminho. Eu queria muito que você depois lesse o capítulo 1 e procurasse entender este Jesus. Porque deste Jesus é que emana todo o poder. É deste Jesus. É outro Jesus? Não, é o mesmo, mas eu preciso ajuntar as duas coisas. O que está acontecendo? Nós estamos lendo a Bíblia fragmentada. Resultado, nossa fé fica fragmentada. Parece simples, não parece? É simples. Eu queria entrar um pouquinho mais, mas o William já disse para mim que já foi. Nós vamos ter a ceia. E eu queria convidar você a participar da ceia com esta visão de um Jesus glorificado. De um Jesus exaltado. E aqui entra uma maneira de enxergar Jesus na ceia. Aqui entra uma maneira de enxergar Jesus na ceia. Eu não sei como é que você enxergou Jesus na ceia até hoje, mas normalmente é o Jesus da terra. Normalmente. É o Jesus que é carne e sangue aqui na terra. É o Jesus que da última ceia com os discípulos, é o Jesus que vive a Páscoa, é o Jesus que vai morrer. Mas hoje eu queria te convidar a participar da ceia com a visão do Jesus que governa, que tudo está debaixo do seu controle. Tudo. Você tem medo do futuro? Inseguro. Olhe para o Jesus que está na glória e que nada escapa do seu controle. Nada. Está com problema com doença? Olhe para o Jesus glorificado. Olhe para o Jesus exaltado. Traga à sua memória este Jesus. Isso nos ajuda a passar pela tribulação com perseverança. Porque eu sei o final da história. É isso que Apocalipse vai nos mostrar. Qual que é o final disso tudo? Será que é ficar se debatendo no dia a dia com os problemas e tentando resolver e não consegue? Será que é isso o final? Eu queria te convidar a olhar para o Jesus Todo-Poderoso. Fecha os teus olhos e quando você orar agora, ore pensando no Jesus que é todo-poderoso. Sua oração vai ser diferente. Sua fé será diferente. Senhor, ajuda-nos a ter uma fé coerente com a Tua palavra. Este Jesus que sim, deu a vida por nós, com seu sangue nos lavou, nos comprou para fazermos parte deste corpo maravilhoso. Sim, é o Jesus que está governando este mundo, que governa
sua criação, que passeia no meio da criação, que não se ausentou, que não nos deixou aqui prostrados, mas que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que hoje está sentado à direita de Deus Pai e tem todo o poder em suas mãos para a qualquer momento transformar a nossa vida, transformar a igreja, transformar este mundo. Nada está fora do teu controle, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esta fé num Deus que realmente se importa com a gente e que não apenas se importa gemendo e chorando por nós, mas se importa ao ponto de poder transformar a nossa vida, a nossa história, Senhor. Levanta-nos, ó Deus, para enxergar este Jesus. No nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor. Esse é o corpo do nosso Senhor Jesus que foi dado em favor de nós. 1 Coríntios, capítulo 11. E foi dado para que a gente pudesse fazer parte deste corpo. Quando você pensa no corpo de Jesus, qual é o corpo que você pensa? Eu sempre pensei, quando falo do corpo de Jesus, eu sempre pensei naquele que cravos, chicotada, sangue escorrendo. Foi ou não foi? Eu não sei se você, como eu, sempre pensou no corpo de Jesus dessa maneira. Mas essa é toda a maneira que a Bíblia explica sobre o corpo de Jesus? Não. Porque quando Jesus sobe ao céu, ele sobe tipo Gasparzinho, assim, sabe? Só fumacinha, assim. Só o Espírito subiu. Como é que ele subiu? Ele subiu em corpo. Corpo mesmo. Sim, esse negócio aí, ó, que eu e você tocamos. Os discípulos tocaram nele. Ele comeu junto com eles. Mas é este corpo que sobe aos céus. Eu queria te convidar a pensar agora que quando você faz parte do corpo de Jesus, deste Jesus glorificado, é porque Ele está preparando você para subir para o céu. Para que assim como Ele foi transformado, eu e você possamos ser transformados. Quando você pensa no sangue de Jesus, que sangue que você pensa? Aquele que foi derramado lá na cruz, não foi? Que pingou, não era? Você um dia já parou para pensar que Jesus se subiu aos céus, Ele subiu com um corpo mesmo, e todo o corpo tem? Você já parou para pensar nisso? Que este sangue, este cálice que você tem nas mãos, é para transformar a gente por dentro, para que a gente possa ir para o céu. E eu queria dizer algo para você. O nosso corpo não é mau. Deus não vai arrancar isso de você e vai jogar fora no lixo. Ele vai transformar, mas é este corpo aí, viu? Se dê bem com ele, ele vai para a eternidade com você. Se dê bem com ele. Para de reclamar. Se dê bem com ele. E pense que esta transformação que Deus está fazendo é a transformação para que eu e você possamos entrar nos céus. Então, quando você comer agora, não apenas pense no teu passado, nos teus pecados, mas pense no que Deus quer fazer e transformar a tua vida para que você entre nos céus. Esse é o objetivo de Jesus. Não é ficar resolvendo os nossos problemas, mas é nos levar para estarmos com Ele a eternidade. Feche os teus olhos e ore para que, ao participar da ceia, você se transforme para ir para os céus. Transforme-se. Seja uma nova vida. Em nome de Jesus. Nós agora, Senhor,
consagramos estes símbolos tão simples de pão e suco, mas que, ó Deus, tem um poder de nos levar a uma transformação completa para habitarmos contigo no céu, Senhor. Transforma a gente, Senhor, transforma, Senhor, a nossa maneira de ver e de pensar, Senhor, para que, ó Deus, a gente experimente fazer parte deste corpo glorificado que está com o Senhor nos céus. Deste sangue, ó Deus, que faz parte, ó Deus, da tua eternidade agora. De estarmos, ó Deus, com um corpo glorificado, sim, mas sendo este corpo, Senhor. Que este corpo, Senhor, sofra agora uma transformação, começando de dentro para fora, Senhor. Aceitamos, ó Deus, a criação do Senhor na nossa vida. O jeito que somos, as mãos que temos, os pés, o corpo, a nossa maneira de enxergar. Agora, Senhor, te pedimos, transforma. E faz, ó Deus, estarmos prontos para entrarmos nas regiões celestiais. É isto que viemos lembrar, um Jesus que transforma a nossa vida. Santifica, Senhor, estes elementos, mas santifica, Senhor, a nossa vida, Senhor. Transforma, Senhor, o nós, para que saindo daqui, a gente possa, ó Deus, ter coragem, perseverança, Senhor, estarmos trazendo o Teu reino, não um reino de sofrimento, mas o reino da Jesus glorificado. Este é o nosso reino, Senhor. Este é o lugar que nós queremos ir. Pedimos, Senhor, certos de que o Senhor é poderoso, não nós. O poder repousa sobre o Senhor. É do Senhor que vem poder para transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ó Pai, nós pedimos pela nossa igreja, amada igreja da liberdade. Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus esteja cobrindo a mente e o coração. Pai, nós pedimos que realmente a revelação que nos é dada pela pessoa que é de Jesus, através de Apocalipse, através da visão de João, que venha pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nós a possamos, porque a igreja é muito maior, porque Deus é muito maior, e assim também nós estamos juntos como o corpo de Cristo. Senhor, não há nada que não possa ser quebrado, nenhuma ferida que não seja curada, que nós estejamos unidos, Pai. Essa unidade vem do Senhor. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.